Seu amor é tão grande que é tido como semelhante ao amor de Deus. Isso mesmo, estamos falando das mães, que, aliás, são tão especiais que tem um dia só para elas. No programa de hoje, vamos discutir o relacionamento entre mães e adolescentes. Será que ele é tranquilo? Bem, o Minha Vez já começou. Olá, que bom receber você aqui neste lugar, que é fantástico, especial, pronto para receber pessoas também muito especiais. Aqui temos mães e adolescentes que moram, estudam, trabalham aqui no IABC, aqui no Colégio IABC, no coração do Brasil. Prazer em receber vocês aqui no nosso quarto, o lugar mais íntimo que a gente tem para conversar sobre os assuntos mais importantes, especiais. Deixa eu apresentar vocês aqui. Vamos lá, vou começar pelo Israel. Cadê sua mãe, Israel? Mamãe está ali, dona Mirna. Mirna, ela é orientadora educacional aqui no colégio. Muito bom, Mirna. Seja bem-vindo ao nosso quarto aqui, onde vamos poder trocar algumas ideias. A Adriele está com a mamãe Ana, que trabalha aqui com a gente aqui no colégio também, que tem, além da Adriele, tem mais um filho e mais 280 filhas cuidando ali no residencial feminino que nós temos aqui no colégio. Nicolas, que tem alguns irmãozinhos, e junto com ele uma mãe muito, muito especial, muito legal. Lívia está aqui com a gente, Wagner, Nani, Lara, está com a mamãe Lana. E quem que é sua mãe, hein? A dona Geisa, é? Gustavo tem a mamãe Geisa, é com a Geisa que nós vamos conversar hoje. Cadê a professora Geisa? A professora Geisa, que é pedagoga, especialista em docência no ensino superior, e hoje vai falar como mãe, muito mais do que como pedagoga. Tudo bom, Geisa? Seja bem-vinda. O seu abraço aqui para o pessoal de casa, para o pessoal que está aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui no Minha Vez. Vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência maravilhosa de ser mãe e mãe de adolescente, mais especial ainda. Um abraço bem gostoso para o Colégio Adventista de Altamira, onde eu comecei a lidar com adolescentes. Olha aí, você trabalhou com adolescentes, cuidou de adolescentes, agora está aprendendo a ser mãe de adolescente também. Você tem mais quantos filhos, Geisa? Mais um filho, o Augusto. O Augusto. Ainda não chegou na adolescência. Está chegando lá, né? Quase lá. É isso aí. Gente, como é que é, mães? Ser mãe é algo especial, é ou não é? Vocês conseguem se lembrar dos momentos mais fantásticos? Eu acho que o momento mais fantástico de ser mãe. Qual deve ser o momento mais fantástico de ser mãe? Quem de vocês quer falar primeiro? Uma por vez aí, por favor. Nani vai falar? Eu acho que para a maioria das mães, o momento mais especial é quando a gente vê pela primeira vez o nosso filho. Acalentar ele no colo é espetacular, não tem como descrever. Aí depois vem vindo as fases, né? Uhum. Cada fase uma descoberta, E a fase de adolescência é uma descoberta imensa. É uma grande descoberta. Uma grande descoberta. Todas as mães concordam com isso. Geisa, é exatamente isso? É o que você tem experimentado agora? Isso mesmo. Quando a Nani fala uma imensa descoberta, é porque junto com a descoberta vem um desafio muito grande também. Aproveitando, deixa eu perguntar agora para os meninos aqui, para vocês, quem tem mais de um irmão aqui, quem tem mais de um irmão? Vamos lá, Nicolas, você. Vou perguntar para você, Nicolas. De vez em quando você sente assim, que parece que a mamãe gosta mais de um do que do outro, rola esse negócio em casa, como é que é? Sim, às vezes rola, assim, umas coisas assim, tipo, eu penso que é tipo mais pro lado deles, né? Porque normalmente eu sou mais velho. Você é o mais velho? Sou mais velho. Então sobra tudo para você, é isso lá? Praticamente. Quem tem que cuidar do irmão, tal. Por aí. Tem alguém que é mais novo aqui? Quem que é mais novo aqui? Adriele. E como é que é, Adriele? Mamãe, como é que é? Maninho? Tem proteção de caçula? Rola esse esquema lá em casa? Lá? Como é que é? Eu acho que não, porque, como diz aquele velho ditado, coração de mãe sempre cabe mais um. Eu acho que tem amor para dar demais. Olha aí, que legal, hein? Ganhou tudo agora, hein, dona Ana? Que isso! Isso porque ela está competindo com mais 280 meninas aqui, hein? Que coisa! Ana, quer falar? O que eu acho interessante na questão da Adriele, com relação às 180 meninas, é que ela não tem ciúme das 180 meninas.
Ela diz, mãe, a senhora lá é de 180, mas quando chega aqui tem que ser só minha. E ela não sente ciúme. Às vezes as meninas me abraçam, me beijam, e as meninas falam, tia, prepa, a Adriele tem ciúme? Eu digo, não. Ela diz assim, mas será? Eu falei, não tem ciúme. Prepa, deixa eu explicar para quem está lá em casa, é um apelido carinhoso que a gente dá aqui para uma espécie de mãe que as meninas têm aqui no internato, aqui no sistema de internato do colégio. As meninas têm lá e precisam ter alguém para cuidar delas e tudo mais, com carinho. E a gente chama de preceptora. É o nome que a gente dá com carinho, o apelido é prepa. Prepa. Alguém aqui já foi prepa, além da... Não, né? Só... É assim que acontece. A gente privilégio de poucos. É privilégio de poucos, né? Tem que ter, assim, aquele espírito. Geisa, como é que é esse negócio? Como você enxerga essa relação entre mãe e filho? Qual é o seu prazer, principalmente na fase da adolescência? Tem alguma coisa que é difícil, que acontece, que é muito difícil de lidar? Como você enxerga isso? Na verdade, eu estou aprendendo a ser mãe de adolescente agora. Porque há alguns anos eu acompanho os adolescentes na escola, no ambiente pedagógico, conversando com as mães, conversando com eles. Mas a teoria é uma coisa, agora ser a mãe do adolescente é outra. O que é mais fácil, teoria ou prática? É que a teoria, quando aplicada ao filho dos outros, é mais fácil, né? Agora, quando o filho é nosso... Os desafios são muito grandes porque você não tem um manual de ser mãe. Você estuda, você aprende, você procura conselhos, mas o dia a dia é especial e é único porque cada adolescente é um. Olha só. Não tem um adolescente igual ao outro. As reações são diferentes, as emoções são diferentes. E como eles estão num período de transformação, né, que a adolescência é esse momento de transformação emocional, hormonal, física, então é uma surpresa a cada dia. De repente é aquele menino mais pacato, mais tranquilo. A diferença deles, né? Que faz... Ele vai mudando. Aí tem dia que ele está mais triste, tem dia que ele está mais falante. O adolescente muda por causa disso, né? Muda. É um momento de mudanças. Então, a gente precisa encarar esse momento de mudanças da maneira mais natural. Porque nós também passamos. Eu já fui adolescente. Né? A gente tende a não lembrar e achar, nossa, no meu tempo era diferente. Mas nós passamos pelas mesmas mudanças, né? É verdade. Falando nisso tudo, nessas mudanças e tudo mais que acontece na adolescência, não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu acho que as mães de vocês nunca falaram isso para vocês. O que vocês acham dessa história de chamar vocês de aborrecente? Vocês gostam disso, não gostam? O que vocês sentem, Wagner? O que você sente com isso? Eu vi o Wagner dizer isso aí pra gente. Tá meio que certo, sabe? Porque realmente, a gente tem a tendência de sempre estar mudando, a gente quer sempre fazer as coisas do nosso jeito. E a gente não vê que às vezes as mães querem sempre o melhor pra gente, sempre querem estar ajudando a gente, mesmo que seja de um jeito diferente, meio estranho pra gente. Não do jeito que a gente queria, mas... desse jeito. A gente tem o nosso tempo e elas têm o tempo delas. Aí a gente não consegue entender isso. E vocês concordam com ele? É isso mesmo que acontece? Vocês têm a mesma opinião? É assim mesmo? Olha só que interessante. E vocês, mães? Na verdade, o adolescente não gosta de receber um não. Então, toda vez que ele recebe um não, ele muda de humor. E, às vezes, isso é durante o dia. Então, a gente que trabalha com adolescente sabe que o não para ele é terrível. E ele sai da minha sala ou sai da sala da Geisa batendo porta ou alguma coisa. E logo ele percebe que aquele não foi um não para o bem dele. Foi bom, valeu a pena. E eu percebo isso lá em casa também. Né? Então, a mudança de humor é muito fácil nessa fase. E, na verdade, quem mais fala não é o pai ou é a mãe? Quem mais fala não? É o pai ou a mãe? Depende da casa. Que isso coisa. Depende muito. E na sua casa, quem mais fala não? É você ou o seu Israel? Eu acho que sou eu. Olha, você sabe o que é interessante? Olhando para vocês aqui, eu fico aqui pensando, como será que era a adolescência de vocês? Vocês usam muito do que aconteceu na adolescência de vocês hoje? Vocês conseguem olhar isso e aplicar isso na vida como mães? Como é? Quem vai falar primeiro? Lana ou Líbia? Na verdade, eu vejo um filme se repetindo. Minha mãe falava para mim assim, o filho que a gente tem mais problema é o filho que mais se parece com a gente. E eu vejo isso com o Nicolas, eu vejo ele muito parecido assim,
em algumas questões escolares, parecido comigo. Então, assim, é interessante porque muitas vezes eu me pego, eu tento me colocar no lugar dele para eu conseguir estar próxima dele. A minha preocupação como mãe de adolescente hoje é conseguir estar próxima do meu filho, para ele ter a liberdade de chegar em mim e conversar, e é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar, para não afastá-lo de mim. Que legal. Nani? Às vezes eu fico assim, mãe, eu era assim? Como que eu era quando eu era adolescente para poder entender essa fase? Porque o Wagner, meu mais velho, ele está realmente em plena adolescência, mas eu tenho um na pré-adolescência com 12 anos. E realmente o que a Líbia falou, a gente às vezes se fala, puxa vida, mas é justamente isso que eu fazia e é o que eu não quero que ele faça. Então, quando a gente quer que eles façam o melhor, a gente se esforça, diz não, e que também o que a Mirna falou, né? É justamente aí que eles mudam. E quando eles mudam de humor, eles não entendem que nós também nos entristecemos. Porque a gente quer falar, quer que eles fiquem bem, mas quando eles ficam bravos, quando eles ficam tristes, quando eles emburram, aquilo dói muito na gente. Vocês acabam sentindo tudo aquilo, A gente sente aquilo também, porque a gente queria que eles ficassem felizes e entendessem o que a gente quer. E não que eles ficassem bravos, né? Exatamente. Dá da gente ficar brava também. Olha aí, gente, que coisa, viu? Eu fico pensando aqui nas mães que estão acompanhando a gente, né? Talvez seja exatamente a sua realidade. Eu lanço esse desafio, você que está acompanhando a gente, entre na nossa rede social, curte a nossa página, mas também deixe o seu recadinho. Diga lá o que você acha disso como mãe, filho, o que você acha de sua mãe. E daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar justamente sobre isso. A gente quer conversar com as mães e com os meninos um pouquinho mais sobre como é que eles se sentem quando a mãe chama ele pelo nome inteirinho, completinho. Qual que é a reação de um adolescente quando ele ouve o nome dele, dos lábios doces da mamãe, completinho, com nome e sobrenome. Daqui a pouco, logo após o intervalo, a gente volta para conversar sobre esse assunto. Não sai daí não, fica com a gente. É isso aí, estamos de volta falando sobre este assunto tão fantástico que nada mais, nada menos move o mundo, que falar sobre a mãe não tem nada melhor. Aproveitando, deixa eu mandar um abraço especial para minha mãe, Dona Anália, que mora lá no Mato Grosso, naquele lugar muito gostoso, muito especial e que conviveu comigo até os meus 14 anos de idade, quando eu resolvi estudar, vim para o internato, estudar aqui no IABC, onde estou hoje. Mãe, um grande abraço para a senhora e obrigado, porque tudo que eu sou hoje, a sua educação, tudo aquilo que a senhora fez comigo, eu carrego no coração, do fundo do coração mesmo. E olha, algumas coisas que eu não esqueço, mãe. Quando a senhora me chamava pelo nome e sobrenome. Eu me lembro com muito carinho de cada uma dessas cenas. E falando sobre isso, o que vocês sentem? O que passa no coração de vocês quando a mãe chama pelo nome e sobrenome? Quem vai falar primeiro? Gustavo ou Wagner? Wagner. Primeiro vem a retrospectiva, né? Volta tudo. Volta tudo que você fez. Daí depois vem o opa, quando você lembra que fez alguma coisa errada, aí você já se prepara fisicamente, psicologicamente, porque o baque que vai vir, né? Fisicamente para correr, psicologicamente. Exato, porque aí você, depois que você sabe que fez coisa errada, aí você tem que arcar com as consequências, né? Isso acontece também, Gustavo? Como é que é? Acontece. Só que você se prepara tudo, mas um dia ela vai te pegar ainda. Não tem jeito. Mas depois se desculpa e fica tudo bem. Esse é o lado bom da mãe, é? Acontece isso também lá na sua casa, Lara? Como é que é? Acontece, só que lá tem 3 filhos, né? Ela tem 3 filhos. Aí eu não sei como é que fica assim, quando... Você não sabe o que acontece lá. Qual dos 3, cada um sente uma coisa diferente, é isso? Ela não chama pelo nome inteiro. Não chama pelo nome inteiro? Ela só chama o primeiro nome. É só o primeiro nome já é o suficiente. Então vocês devem ter algum apelido, alguma coisa assim que as coisas melhoram. É assim, Lana? Como é que é lá? Você precisa chamar de vez em quando a geração inteira para...
Bem, como de manhã tem 2 na escola e um fica comigo, então é mais tranquilo. Agora, quando chega os 2 da manhã, ficam de tarde, daí tem que dar uma chamada um pouquinho mais forte. É isso mesmo? Chama pelo nome, agora quando é um carinhoso, daí é só no íntimo, assim, que a gente fala um apelidinho. Quando é, Geisa, que precisa chamar pelo nome e sobrenome que o Gustavo tem que ficar preocupado e sair correndo? Quando fica alguma tarefa em casa para fazer e chega em casa na hora do almoço... Não ficou pronto ainda. E aí tem que dar uma lembrada. Aí a gente dá uma lembrada carinhosa, né? Mas, mãe, tem sempre uma desculpa na história, né? E vocês eram assim também, mães? Eram assim? Não sei se eram. Líbia, era assim? Vamos falar só dos nossos filhos? Tá bom, vamos ficar só assim, então. Tem uma frase que fala assim, quando a sua mãe te chama pelo nome completo, segura na mão de Deus e vai. É interessante essas coisas, porque acaba ficando muito marcante na nossa vida esse papel da mãe. Até porque o papel da mãe na sociedade, Geisa, ele é importante? Como você enxerga isso? Tanto como mãe, como orientadora, como coordenadora, como quem cuida, como educadora, quem cuida de adolescentes. O papel da mãe na sociedade, como você enxerga isso? Olha, o papel da mãe na sociedade é fundamental, porque a mãe, a princípio, ela é a pessoa mais próxima do filho. É o primeiro momento, é o elo mais forte da família ali, mãe e filho. Por mais que o relacionamento pai-filho seja intenso, mas o da mãe é mais ainda, pela questão da gravidez, pelo laço que ela tem afetivo é maior. Uma mãe presente na escola faz toda a diferença no desenvolvimento de uma criança. Com certeza. Uma mãe que conhece o filho, uma mãe que tem tempo com o filho, ela com certeza vai passar por esses probleminhas que todo mundo tem, esses desafios, mas ela vai ver o resultado mais à frente. Agora, o grande problema é que hoje a mãe, ela não é só mãe. Né? A sociedade atual, a mãe tem uma série de papéis. Ela é a profissional, ela é a mãe, ela é a esposa, ela às vezes passa muito mais tempo fora de casa do que deveria, mas ela não pode esquecer de que mãe é o principal. E essa proximidade com a escola é só quando criança ou na adolescência também faz falta? Na adolescência também. Por ser um momento de mudanças, eles precisam se sentir seguros. E esse papel da mãe traz a segurança para o adolescente. Algumas vezes a gente percebe que algumas mães falam assim, já chegou no 8º, no 9º ano, eu não preciso mais me preocupar. Triste engano. Eles precisam de mãe sempre. Mãe vai ser sempre mãe. E, às vezes, a mãe sente um pouco dessa culpa. Olha, eu estou dedicando muito tempo para o trabalho, eu estou dedicando muito tempo em outras atividades. Será se eu não estou sendo a mãe que eu deveria ser? Eu acho que, no fundo, toda mãe acaba passando por isso. Será que é por causa da natureza mesmo da mulher, de ser mãe, que tem esse sentimento? Eu acredito que sim, que a mulher é mais intensa, né? Aí sempre fica, mas será se meu filho acha que eu amo? Não, mas será se eu fizer assim, ele vai achar que eu amo menos ou acho que eu amo mais? Aí tem sempre um que diz, mas gosta mais do meu irmão, gosta menos de mim. Então, essa angústia, acho que sempre vai ter no coração da mãe. Olha só que até porque as preocupações, elas vão passando com o tempo. Quando eles são pequenininhos, a gente tem um tipo de preocupação. Quando eles vão crescendo, a preocupação é outra, mas a mãe vai ser sempre mãe. A mãe de uma adolescente, eu acho que tem uma angústia que todas nós passamos. Sabe aquela velha hora do filho chegar em casa? Que eles começam a achar assim, estou crescido. Já sou dono do nariz. Já saio sozinho, saio com os amigos um pouquinho. Aí quando você fala assim, tal hora em casa. É uma angústia para nós e para eles. Sim. Né? Eu acredito eles querem ter a liberdade, vocês querem ter certeza de que está tudo bem. Você acha que realmente a mãe deveria abrir mão de algumas coisas? Deixa eu ver aqui. Alguém aqui, a mãe já precisou abrir mão de alguma coisa para poder, talvez do trabalho, para poder acompanhar vocês? Quem já passou por isso aqui ou está passando? Tem alguém? Então, o fato da mãe largar o emprego é o que está acontecendo agora lá em casa. Por exemplo, minha mãe ela sempre gostou bastante de estar com a gente em casa, para ajudar bastante a gente. Ela já largou o emprego, se não me engano, foi 3 vezes, né? 3 vezes, por causa que ela sempre, mesmo quando ela vai trabalhar, ela sempre se sente meio acanhada e sempre acaba voltando para poder ajudar a gente. É aquela sensação de que está abrindo mão de algo importante, é isso, né, Nani?
É interessante, gente, como isso é meio natural, né? Será que isso realmente tem que ver com a questão como Deus encara a mãe, Geisa? Como é que a Bíblia descreve o papel da mãe? A Bíblia, como você falou no início, a Bíblia trata a mãe como o amor mais parecido com o do pai. O pai do céu, né? Do céu, nosso Deus. E é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande e é uma responsabilidade maior ainda. Porque o profeta Isaías diz, lá no capítulo 49, acaso se uma mãe pode esquecer do filho? E mesmo que a mãe esqueça, Deus não nos esquecerá. Então, eu acredito assim que é uma responsabilidade muito grande que Deus nos deu. Esse trazer ao mundo, esse ser responsável pelos primeiros anos, ser responsável por essa formação de aprender do amor de Deus, de encaminhar. Então é importante a mãe passar tempo com o filho estudando a Bíblia, isso é importante, ajuda na formação da proximidade desse amor de Deus? Com certeza os nossos filhos, eles vão mais repetir o que nós somos do que o que nós falamos. Né? Esse tempo, é melhor o filho nos ver aos pés de Jesus do que nos ouvir só mandá-los ficar aos pés de Jesus. Esse talvez seria o maior conselho para uma mãe, seria esse. Seja. Ande, para que os filhos vejam isso. Com certeza. Você lembra alguma coisa da sua mãe em relação a isso? Como foi? Como é? Acho que você tem 2 mães, é isso? Tenho 2 mães. Eu tenho um privilégio maior que a maioria, né? Então, eu aprendi muito com elas. E o interessante é que eu aprendi em coisas que eu não gostava. Olha só. Eu me vejo repetindo, como mãe, algo que eu não gostava muito que a minha mãe fazia. As cobranças, né, a exigência. E, às vezes, quando eu falo assim, puxa, eu estou fazendo igualzinho minha mãe fazia, e eu ficava muito brava quando ela fazia. Mas, no fundo, quanto filhos, nós sabemos que esse estar perto, esse olhar, esse cobrar um pouquinho, essa responsabilidade que as mães precisam dar aos filhos também, faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. A sociedade vai cobrar deles. E vai mesmo. E se eu não cobro, se eu não ensinei, depois eu vou sofrer muito mais vendo o meu filho não desempenhar um papel na sociedade que eu gostaria que fosse. Você sabe o que é interessante, Geisa? Isso me fez parar para pensar numa coisa. Isso faz a gente entender que mãe não é só aquela que gerou, né? Não. Aquela que cuidou. Não sei, de repente tem alguém que está acompanhando a gente hoje, saudoso, ou saudosa da sua mãe, talvez nunca teve o privilégio de ter uma mãe acompanhando por perto. Lembre-se que mãe, aquela que cuidou de você, acompanhou os primeiros passos, aquela pessoa que foi a responsável por tornar você o que você é hoje. Essa pessoa é sua mãe. É a pessoa que merece um abraço. A gente tem todo um carinho tão especial com mãe, que vai chegando nesse período, nessa época, em que a gente mais quer é que ela sinta-se exatamente amada por nós. É isso que une a gente. Alguns até tiveram problemas com a mãe, talvez algumas pessoas tenham até alguma coisa para perdoar, tem alguma coisinha com a mãe. Nós precisamos aprender a amar esta mãe. Hoje nós vamos dar um recado final diferente para a mãe. Nós vamos dar esse recado final, Geisa, depois que você orar. Você vai orar agora pelas mães e logo em seguida a gente vai fazer um recado muito legal, dando aquele recado final para as mães aqui, todo mundo olhando para aquela câmera ali, tá bom? Vamos lá. Querido bom Deus, como é bom saber que o Senhor nos amou tanto, que Ele colocou em nossas vidas as mães. Essas pessoas especiais que o Senhor determinou para que cuidasse de nós. Obrigado também pelo privilégio de ser mãe. Obrigado pelo privilégio de ter filhos e poder aprender com eles a cada dia. Que nesta data o Senhor abençoe de maneira muito especial todas as mães. As mães com os seus sonhos, com as suas frustrações, com as suas inquietações. As mães que esperam encontrar também os seus filhos, aqueles que não estão mais com elas. Senhor, nos capacite a cada dia. Que o Senhor tenha sempre um colo especial para onde nós possamos correr quando precisarmos dessa sabedoria que só vem de Ti. Nos abençoe e nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos ficando por aqui. E para você um grande abraço e um feliz Dia das Mães. Eu me entrego
a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti, com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti, com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente,